Hebreus capítulo 11, onde nós temos a galeria dos heróis da fé. E a nossa fé, ela precisa ser constantemente reavivada. Precisa ser constantemente, a cada dia, renovadas pela palavra do Senhor. Como Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? A fé vem por darmos ouvidos, atenção à palavra do Senhor. E em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às batalhas do nosso dia a dia, da nossa caminhada, às vezes a nossa fé ela vai esmorecendo, ela vai se esfriando, ela vai se esvaindo, porque o propósito de Satanás justamente é paralisar a nossa fé. Todas as adversidades que enfrentamos, todas as situações que nos colocam em posição de comodismo, tudo aquilo que é estratégia que vem para nos separar de Deus, ela começa com a neutralização da nossa fé, causando incredulidade, causando uma frieza, causando desânimo. Carta aos Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia. Lá, se for lá em Apocalipse, você volta a Apocalipse, aí você vai passar Judas, João, Pedro, Tiago, e vai chegar em Hebreus. Hebreus capítulo de número 11, é onde nós vamos começar hoje. Vamos aprender um pouco sobre esses grandes homens de Deus que nos servem como exemplo. Nos servem como exemplo para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é a centralidade daquilo que nós precisamos para a nossa caminhada com Deus. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do primeiro ao terceiro versículo apenas, os 3 primeiros versículos de Hebreus 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidências das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Amém? Hebreus, os primeiros versículos, ela nos mostra uma fé que enxerga o invisível. Uma fé que vê coisas que naturalmente não é possível se enxergar com os olhos naturais. E o autor dos Hebreus começa o primeiro versículo dizendo que a fé é esse firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, né? Como a minha tradução, a King James, fala que a fé é a substância, as substâncias das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, ou seja, estamos falando de coisas que nós não enxergamos, coisas que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Hebreus 11 não começa definindo a fé de uma forma filosófica, mas ela começa nos mostrando o que a fé faz. O que nós vamos ver aqui essa noite é o que a fé faz em nosso favor. A fé é fundamento do que esperamos, é a prova do que ainda não vemos e a convicção antes da materialização. Isso é fé. Prova do que esperamos, é o fundamento do que esperamos, é onde nós nos apoiamos quando aguardamos por uma resposta, por um milagre, por um sinal de Deus. É a prova do que ainda não vemos, é o que nós temos como garantia de algo que estamos ainda aguardando, que nós não vemos, e a convicção antes da materialização, que nos mantém firmes, inabaláveis, antes das coisas acontecerem de forma palpável nas nossas vidas, né? A fé não é algo que vem criando a realidade, não. Ela nos conecta com uma realidade espiritual que já existe. Às vezes nós pensamos que a nossa fé, ela é para gerar as coisas que nós precisamos, mas nós precisamos entender que a Bíblia vai nos dizer, Efésios capítulo de número 2, que Deus já nos abençoou com todas as sortes nas regiões celestiais. Há um bom depósito para nós. Então, aquilo que eu e você precisamos, quando Cristo padeceu na cruz do Calvário em nosso favor, Ele já conquistou por nós e foi depositado, foi creditado na nossa conta. Então já foi gerado. No mundo espiritual, aquilo que eu e você precisamos já foi gerado.
Quando alguém busca por cura do seu corpo físico, a Bíblia vai dizer que Cristo já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas pisaduras de Cristo, eu e você somos curados, sarados. Ou seja, o que eu e você estamos precisando no plano natural, sabe? No contexto humano, no contexto natural aqui da terra, Cristo já no contexto espiritual já realizou. E a fé, ela é esse caminho que nos leva, né, a nos apossarmos, ela nos conecta com essa realidade espiritual. A fé bíblica, ela é esse ponto de conexão com a realidade espiritual. Por isso, o autor dos Hebreus fala que ela é a substância das coisas as quais esperamos, né? A outra tradução fala que ela é o firme fundamento das coisas que esperamos. É algo que não é duvidoso, não é algo que você vai estar ali para ver se vai ser possível acontecer, mas é algo que você está convicto de que em determinado tempo acontecerá. Como foi com Abraão? Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu e começou a peregrinar até chegar a determinado ponto onde Deus fala com ele, e gradativamente ali Deus vai falando com Abraão e direcionando, e quem vai tomar posse do lugar aonde Abraão peregrinou é a sua descendência 400 anos depois, que vai se apossar. Mas aquilo que Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu na sua descendência conforme o prometido, né? Conforme o prometido. Mas Abraão se moveu por fé, né? Se moveu por fé. E o que é a fé segundo a Bíblia, né? A fé segundo a Bíblia, o autor dos Hebreus, no primeiro versículo, vai dizer que é esse fundamento firme, segurança, base, a sustentação. A fé, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é esse fundamento. Quando nós colocamos a nossa esperança nas promessas do Senhor, nós estamos em um lugar inabalável, um lugar de segurança, em um lugar sustentável ali, firmados, né? E é a prova, é a convicção, é a certeza interior de algo que nos foi prometido. A fé é a convicção interior de uma realidade futura baseada na palavra de Deus. Um ponto fundamental que nós temos que ter vivo nos nossos corações é que aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida está fundamentado na palavra dele. Nada vai acontecer fora das 4 linhas das Escrituras Sagradas. Tudo está relacionado com aquilo que sai da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus, ela já traz esse fundamento, ela traz essa garantia. Se Deus falou, quando Deus fala, Deus cria. Se Deus falou, já foi criado, já foi gerado. Talvez ainda não vivemos, talvez ainda não vemos, mas nós podemos descansar o nosso coração, porque quando Deus fala, Deus cria, Deus gera. Deus disse para as trevas: haja luz, e a luz passou a existir. Deus disse luz, e a luz passou a existir. Deus disse à terra: terra, produza ervas, plantas, conforme a sua espécie, e um objeto inanimado, um ser inanimado chamado terra, ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus e passou a gerar a partir da palavra de Deus. Ou seja, é esse lugar seguro, é esse fundamento, porque é sempre estabelecido, é sempre firmado nas promessas do Senhor, naquilo que Deus diz. Ela não depende do que os olhos veem, mas do que Deus declarou. A minha, a sua fé não depende do que os nossos olhos estão enxergando, mas ela depende do que saiu da boca de Deus, do que saiu da palavra do Senhor, daquilo que Deus declarou. Se Deus falou, não importa o que eu vejo. Se Deus falou, não importa o que eu sinto. Se Deus falou, não importa o que os outros estão falando. Se Deus falou, eu posso descansar o meu coração nas promessas do Senhor, naquilo que Ele declarou, porque aquilo que Ele falou, no devido tempo, acontecerá por causa da minha permanência na promessa de Deus. Então, essa fé ela não depende do que os olhos veem, mas depende do que Deus declarou. Não vemos o vento, mas seus efeitos nós percebemos, não é assim? Você já parou para perceber? Alguém sabe descrever como é o vento? Qual a sua cor? Qual o seu cheiro, as suas características? Às vezes tem um cheiro, mas não é do vento, né? É o que o vento traz. Você sabe de onde o vento vem, para onde ele vai? Mas você sabe que existe o vento, né? Se alguém pedir para você desenhar o vento
Você pode até desenhar algum movimento de árvore se movendo, de folhas, ou de algo que o vento moveu, mas o vento em si você não desenha, porque você não vê. Você não vê, mas você tem dúvida de que existe o vento? Não, você não tem dúvida, porque o mover dele ali traz a certeza para nós, né? Nós o percebemos em algum momento nós até o sentimos, né? Somos tocados por ele. Então, não vemos o vento, mas vemos os seus efeitos, não vemos a força magnética, mas percebemos a sua atuação. E também com Deus, não vemos Deus fisicamente. E às vezes a nossa questão é, espera aí, um Deus invisível, um Deus o qual eu não posso ver, sabe? Um Deus qual eu não posso tocar nele, mas nós não vemos Deus fisicamente, mas vemos a sua obra. Vemos a sua obra, porque o vento é obra de Deus. A força magnética é obra de Deus. Os pássaros, as aves dos céus, as vegetações, é obra de Deus. É obra de Deus. Nós vemos a sua obra. Então há um Deus nos céus, poderoso, que pelo poder da sua palavra chamou à existência todas as coisas, e tudo passou a existir por causa da sua palavra, e esse Deus é o Deus em quem nós colocamos a nossa esperança. Nós não vemos Deus fisicamente, mas vemos a sua obra, sentimos a sua presença em determinados momentos e experimentamos o seu amor. Você já provou do amor de Deus na sua vida? Quando você entregou a sua vida a Cristo, qual foi o sentimento que gerou no seu coração? Sabe? Quando você soube que Deus perdoou os seus pecados, qual foi o sentimento gerado no seu coração? Ali é o mover de Deus, é a presença de Deus, porque só Ele pode produzir isso. Só Ele pode promover isso. Então, nós não vemos, mas nós sentimos. Então, a fé é enxergar pelos efeitos da palavra aquilo que ainda não se manifestou. Você olha para as Escrituras Sagradas, você se fundamenta na palavra de Deus, você se firma naquilo que Deus diz e você prova, você vê os resultados daquilo que a palavra de Deus declara a nosso respeito. Alguém já teve alguma experiência com Deus, de alguma palavra do Senhor na sua vida e aquilo que você tomou para si, que foi declarado pelas Escrituras Sagradas, você provou de algo novo, de algo diferente, de alguma mudança? Todos nós em algum momento provamos isso. Talvez nós não damos a atenção devida para o cumprimento de algumas promessas, de alguma palavra de Deus nas nossas vidas, mas nós provamos. Porque Deus em todo instante, Ele está sendo bom, misericordioso, a graça dEle está sendo liberada sobre as nossas vidas. Então nós precisamos simplesmente aprender a ver o efeito que a palavra de Deus já tem causado em nós, para que a nossa fé possa ser reavivada, para que a nossa fé possa ser fortalecida. É aquilo que o salmista declara no Salmo 103, quando ele fala para que a sua alma bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É aquilo que Jeremias fala, o profeta Jeremias fala em Lamentações, no capítulo 3, quando ele descreve toda a terrível situação que estava à sua volta, todo o mal que estava circundando ele, circulando ao seu redor, aquilo que ele via e vivia de maldade, e ele declara: eu vou trazer à memória o que me dá esperança, o que me traz esperança, eu vou reavivar a minha memória com quem Deus é, com as promessas do Senhor, com as maravilhas do Senhor. Queridos, quando nós fazemos isso, nós estamos fundamentando a nossa esperança em Deus. Quando nós reavivamos o nosso coração, a nossa esperança em Deus, por meio das promessas do Senhor, por meio daquilo que Ele já fez ao longo da história, nós estamos fundamentando a nossa fé na palavra de Deus. E é o que precisamos fazer no nosso dia a dia, é fundamentar, é firmar a nossa fé, porque mesmo que nós não vemos, mesmo que nós não sentimos, mesmo que, nós não temos de acordo com a expectativa natural, uma possibilidade de mudança, de saída, de resposta ou de solução, nós precisamos reavivar nossa esperança no Senhor com aquilo que Deus prometeu, porque fé é crer antes de ver. A fé bíblica não é aquela situação que você espera chegar para você acreditar. Sabe aquela pessoa que fala: não, eu vou estar lá tal hora, tal dia e tal, e dá a palavra e garante e firma, e aí você olha assim e fala: eu preciso ver para crer, e vendo eu ainda não acredito, né? E vendo eu ainda não acredito. Mas com Deus não. Com Deus nós precisamos crer antes de vermos.
A nossa maior deficiência, o nosso maior falha é não conseguirmos crer antes de vermos, e por isso muitas coisas nós não alcançamos. Porque nós estamos esperando ver Deus se manifestar, o poder de Deus, a glória de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, se revelar a nós, para depois nós passarmos a crer nas grandezas de Deus. Porque aí é mais fácil, né? Aí qualquer um crê. Se orarmos aqui, um paralítico levantar, qualquer um crê. Opa, tem poder de Deus aqui, tem mover de Deus. Mas qual é o que está em dificuldade, que tem fé para receber uma oração e ver a sua sorte mudada aqui, antes de ver algo? A fé é isso, é nós nos fundamentarmos em algo, em Deus, mesmo quando nós não vemos. Fé é crer antes de ver. Vivemos uma geração que diz que precisamos ver para crer, mas o reino de Deus funciona ao contrário, precisamos crer para ver. Se nós não cremos na promessa de Deus, nós não vamos ter fundamento firme. O versículo 1, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais nós esperamos. É o ponto firme, é o lugar inabalável onde nós estamos. Hebreus diz que os antigos obtiveram bons testemunhos pela fé. Versículo de número 2, ele diz, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Se você volta à história da Bíblia, você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, você vai ver outros antes, como Enoque, como Noé, como tantos outros que viveram por meio da fé. E pela fé, por perseverar na fé, por não retroceder, crendo na palavra do Senhor, eles viveram o sobrenatural. Você imagina Noé, 100 anos construindo uma arca. E o dilúvio que Deus falava, ele não via nem como o moço de Elias, né? Uma pequena nuvem como a mão do homem, nem isso ele via. 100 anos, todos os dias, e não parou, não retrocedeu, e todo mundo zombando, apontando, criticando, e ele ali, trabalhando, continuando firme na promessa do Senhor, porque Deus falou, constrói uma arca, e Noé foi até o fim da sua jornada, crendo, antes de ver o resultado, antes de ver algo acontecer. Eles não tinham provas naturais, mas eles tinham convicção espiritual. Queridos, a palavra de Deus, ela é o suficiente, ela precisa ser o suficiente para nós, para termos essa convicção espiritual. A fé não é um pensamento positivo, não é o fato de você pensar, não, vai dar certo, pensa positivo que dá certo, não é isso. Fé não é você pensar positivo, fé é você fundamentar a sua esperança na palavra de Deus. O que Deus diz a seu respeito? O que Deus diz a respeito das circunstâncias que você está vivendo? E nisso você se apoia. Não é pensamento positivo, não é emoção, não é negação da realidade, não é você dizer, não é assim, não é isso que está acontecendo, sabe? Não, sabe? Às vezes está com um problema em casa, fala, não, mas a minha casa é uma bênção e tal, está negando a realidade. Não é negar a realidade, mas é colocar a esperança no Senhor, é confiança absoluta na fidelidade de Deus. Você crê que Deus, Ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância? Você crê que Deus, Ele é um Deus que não desampara os seus? Nós acabamos de cantar aqui, basta somente esperar no que Deus está fazendo, sabe? Nós cantamos aqui a oração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia vou me alegrar no Senhor. E às vezes a gente canta essa canção, nos emociona, e a gente se empolga cantando, mas quando vem a adversidade, a alegria vai embora. E a tristeza, a raiva, a revolta, a mágoa e todos os outros sentimentos e ressentimentos tomam lugar do que era o lugar de Deus. A fé em Deus, essa fé que Hebreus 11 nos descreve, não é uma fé que está fundamentada em circunstâncias, queridos. Não é uma fé que está dependendo de pensamentos positivos, de emoção ou de negação da realidade. É uma fé que é consciente de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você olha para o cenário político e você vê a realidade da situação do país. Você olha para o cenário econômico e você vê a realidade daquilo que está acontecendo e o que está sendo prospectado para o futuro, a projeção de futuro. Você vê a realidade. Mas isso não te abala, isso não te desanima, isso não te aflige, porque você tem um Deus que trabalha por você, porque você espera nele, porque a sua confiança está nele, e você está garantido nesse Deus, a sua esperança está em Deus.
Você ora por um milagre, você não vê a resposta, mas você persevera por causa da palavra de Deus, daquilo que Deus prometeu, sabendo que aquele prometeu é fiel para cumprir. É uma fé fundamentada. Quando o autor dos Hebreus diz aqui que por ela os antigos obtiveram um bom testemunho, está dizendo que esse Deus, ele não desamparou aqueles que esperaram nele. Não desamparou. Como eu falei, imagina Abraão. Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão deixou tudo. Abraão deixou, sabe, tudo que ele tinha construído ali, pegou algum gado, sabe, a esposa, e por erro levou ainda Ló, né, o seu sobrinho, pegou alguns servos e seguiu viagem. Para onde? Não sabia. Até onde Abraão viajaria? Também não sabia. Mas ele creu em Deus. Ele esperou em Deus, ele confiou em Deus, e por causa da sua fé, hoje nós somos contados como descendência de Abraão, por causa da fé dele. Assim como tantos outros que perseveraram. Por que nós podemos confiar nesse Deus poderoso? Porque o versículo 3 vai nos dizer o seguinte: através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Olha só, o que Hebreus está nos dizendo aqui? Pela fé nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é criativa. Quando Deus fala, como eu já citei, né? Quando Deus fala, Deus chama a existência. Lembra da história de Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chega perto do sepulcro, manda remover a pedra. A princípio foram hesitantes em remover a pedra, porque 4 dias já cheirava mal, foi o argumento deles. E o Senhor fala, remove a pedra. E o Senhor fala, Lázaro, vem para fora. Jesus repreendeu a morte? Não. Jesus só falou, Lázaro, vem para fora. O morto poderia sair? Não. Tinha que ser um vivo para sair. Então, quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, ele está chamando Lázaro para a vida. Está chamando Lázaro para a vida. E a morte não pôde deter Lázaro. Quando Jesus falou, a morte teve que sair, a vida teve que retornar ao corpo de Lázaro. A palavra de Deus, ela é criativa. Quando Deus fala, quando a Bíblia diz algo a nosso respeito, ela gera, ela cria, ela traz à existência aquilo que nós buscamos, aquilo que nós esperamos. Ela traz a nossa realidade, ela traz do contexto espiritual para o contexto material aquilo que foi declarado. Então, quando eu digo ao meu corpo, eu estou curado pelas pisaduras de Cristo, em nome de Jesus, dor, enfermidade, sai em nome de Jesus, eu estou chamando a saúde, eu estou chamando, ou estou ordenando que a circunstância da minha realidade seja mudada. Quando eu declaro para situações de portas fechadas, de adversidade, de problemas, de lutas, eu declaro que as portas se abram, que os caminhos se abram, que haja mudança. Quando eu declaro para uma situação onde há tribulação, onde a paz foi embora, eu declaro haja paz. Eu estou chamando, eu estou trazendo, pelo poder criativo da palavra de Deus, a existência, aquilo que na minha realidade ainda não existe. Por quê? No mundo espiritual já existe, mas eu estou por meio da fé chamando a existência. Chamando a existência. Queridos, a criação, o universo não surgiu do visível. Foi o visível que surgiu do invisível. Foi algo que Deus chamou de coisas que não existiam. Você vai para Gênesis 1, a Bíblia vai dizer que havia trevas. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E aí Deus começa a falar. Deus fala para as trevas, luz. E o que acontece com as trevas? Luz surgiu. E está até hoje. E aí ele diz para o meio das águas que houvesse separação entre as águas e porção seca. E o que aconteceu? Imagina ali a terra talvez levantando ou as águas retrocedendo e a porção seca passando a existir. E aí Deus fala, haja para a terra, haja vegetações, haja plantas, haja aí. Imagina o rebuliço que foi, que não foi brotinhos, que depois de anos, sabe aquele pé de ipê, que começou pequenininho, depois de anos, ou aquele pé de eucalipto, não, Deus disse haja, e as coisas começaram ali, e instantaneamente começaram a ganhar proporção, porque no 6º dia Deus criou o homem
colocou no jardim com o jardim pronto. Já tinha fruta para o homem comer. Ou seja, as plantas que eram frutíferas já começaram ali do nada, a terra fez com que elas surgissem e elas começaram a criar galhos, folhas e começaram a ter seus frutos imediatamente por causa da voz de Deus, da palavra de Deus. E Deus diz: haja aves nos céus, haja peixes no mar, haja animais, répteis, e começa a descrever o que ele queria que fosse criado. E por causa da sua palavra. Por que tem vaca hoje aí, que a gente vai lá e corta a picanha e põe na brasa? Glória a Deus por isso, né? Por que tem vaca? Deus disse: haja. Deus disse: haja. Agora você imagina, um ser daquele tamanho, por causa de uma palavra, começou a ser criado. Sabe? Entre outros animais, há quem diz que houve dinossauro, né? Você imagina um dinossauro do nada. Sabe? Como aqueles efeitos de vídeos que de repente aparece ali, e repentinamente aparece no meio do nada algo ali. Foi isso que aconteceu na criação pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder criativo. Queridos, nós estamos com ela em nossas mãos todos os dias, para por meio dela trazemos à existência aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus, o poder criativo, mas nós a lemos e não cremos nela. Nós olhamos para ela e falamos: que lindo, que coisa maravilhosa, mas não cremos que é possível para nós. Não cremos que é possível para nós, mas precisamos trazer à memória aquilo que eu citei na ministração, quando Deus apareceu para Moisés lá no deserto, lá no monte. Ele não disse: eu fui ou eu serei. Ele disse: eu sou. Eu sou. Moisés falou: qual é o seu nome? Como eu vou dizer a minha turma lá, o meu povo, que Deus que apareceu para mim? Você diz para eles: o eu sou. O eu sou. E Deus não mudou. Ele continua sendo o eu sou. Ele é o Deus dos tempos presentes. Ele já foi no passado, mas ele ainda continua sendo o mesmo no presente, porque ele não mudou, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Não mudou, e da mesma forma como ele fez com que tudo viesse a surgir, o universo não surgiu do visível, mas o visível surgiu do invisível. Talvez até a teoria do Big Bang tenha algum sentido, né? Talvez com toda Deus falando e as coisas acontecendo, talvez houve algum tipo de explosão ali, de moléculas e de átomos, mas não foi a explosão em si que criou alguma coisa, foi a palavra de Deus que trouxe a criação. E é interessante porque o versículo 3 vai dizer: é pela fé que nós entendemos. É pela fé que nós entendemos. Não é pela lógica natural, não é pela razão natural, não é pelo conhecimento da ciência, não é pelo muito estudar que nós compreendemos, não. É a fé que nos faz compreendermos que tudo veio de Deus e tudo foi criado por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Pela fé. Pela fé. Queridos, muitas coisas nós não alcançamos, porque a nossa fé, às vezes, ela é deixada de lado, ela não é exercitada. Ela não é colocada em prática, ela não é vivida. Nós falamos de fé, nós falamos que cremos, nós falamos que confiamos, mas a nossa vida testifica que temos fé? As nossas ações demonstram uma fé? Quando as pessoas olham para as nossas ações, que tipo de Deus que elas veem em nossas vidas? Que Deus que nós testificamos por meio das obras que nós fazemos? E Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Então, às vezes é porque nós não estamos exercitando, e aí a nossa fé ela não atinge essa percepção desse Deus grandioso que está trabalhando em nosso favor. Sabe, um Deus que sempre está ao nosso lado. Deus disse, e houve luz. Deus disse, e houve separação entre a parte seca e parte de água. Deus disse, e a vida apareceu. A vida surgiu. A vida surgiu, sabe? Quando você olha para um céu estrelado, quando Aragaça é mais fácil, né? Quando acaba a luz, né? Você olha para um céu estrelado bonito, né? Graças a Deus, Deus tem mudado essa realidade e vai ficar cada vez melhor em nome de Jesus. Nós declaramos vida, prosperidade, bênção do Senhor sobre essa cidade. Mas quando você vai para um ambiente escuro, você olha toda aquela constelação e tudo aquilo e você fica
pensando sobre a grandiosidade, a lua, o sol, as estrelas e todo o universo, e aí entra planetas, né, que nós não enxergamos a olho nu, como Saturno, né, e etc, e tantos outros planetas que tem aí, né, Mercúrio, Vênus e todos os outros aí pelo espaço sideral. E aí você fica pensando, rapaz, o que sustenta isso? Como que isso foi criado? Como que isso foi formado? Deus simplesmente disse, haja, e houve. Ele disse, haja separação entre céus e céus. E houve separação, por isso um planeta está distante um do outro, por isso a Terra, ela gira ali, sabe, sem nada, é a mão de Deus, é o poder de Deus sustentando, né? A ciência vai falar sobre o magnetismo, mas é a sabedoria, a presciência de Deus que fez com que aquilo existisse. A grandiosidade, o poderio desse Deus, queridos. E a Bíblia vai dizer que quando nós olhamos para a imensidão do nosso planeta, sabe, vamos mensurar, não sei se você consegue mensurar a proporção, a quantidade de água que há no planeta Terra, né? E a Bíblia vai dizer que Deus mede com a palma da sua mão. Ele pega na concha da sua mão, ele mede toda a água da terra. Toda a água da terra. Com um palmo, ele mede o espaço do universo. O espaço do universo, e é esse Deus que está trabalhando em nosso favor, e o autor dos Hebreus está falando, olha, nós podemos descansar nele nós podemos colocar nossa esperança. Ele está trabalhando, o autor dos Hebreus está, sabe, um texto em movimento nos mostrando quem Deus é, para que a nossa confiança possa estar plenamente nele, mostrando quem ele é, revelando a sua grandiosidade, o seu poder. A criação é o maior exemplo de fé. Tudo que vemos foi feito de coisas que não aparecem, sabe? A ciência chegou ao átomo, né? Eu acho que é a menor parte aí da molécula e tudo mais. Eu não entendo muito dessa área, mas tem alguma coisa nesse sentido aí, mas tudo é o poder de Deus. Tudo é pela palavra de Deus, até a ciência confirma que toda matéria é composta de elementos invisíveis a olho nu. Até a ciência já caminha para essa direção, provando que é Deus, que é Ele, e a Bíblia já declarava, né? O visível nasceu do invisível. O que você vê surgiu do invisível. O que você vê a palavra? A palavra você ouve. Se você não tiver capacidade auditiva, você vê as pessoas movendo os seus lábios, talvez você perceba algum hálito saindo da sua boca, mas você não vê o que ela está falando. Você não vê. E foi isso que trouxe a criação. Deus disse, a boca de Deus disse. Deus disse e passou a existir. Se Deus criou o universo do nada, não há nada impossível para Ele realizar hoje. Sabe, irmãos, nós somos muito incrédulos. Demais. Nós temos um Deus poderoso, grandioso, majestoso, que, sabe, está todo tempo ali insistindo com a gente. Ei, meu filho, deixa eu cuidar de você. Ei, meu filho, deixa eu te ajudar. Ei, meu filho, lança sobre mim a sua ansiedade, eu quero cuidar de você. Ei, meu filho, não fica preocupado, não, porque eu cuido das aves dos céus, eu cuido do lírio dos campos. Você tem mais valor que ele, sabe? E nós estamos nos desesperando, andando de um lado para o outro, com Deus poderoso em nosso favor, sabe, falando para nós, venha, habita no meu esconderijo, encontre descanso à sombra das minhas asas, refugia-se em mim. Um Deus poderoso, que uma palavra, como aquele homem, o centurião, falou para Jesus, Senhor, eu já entendi, é só uma palavra suficiente. Como aquela mulher cananeia falou, Senhor, não precisa da mesa posta, não é só a migalha da mesa, é o suficiente. E nós temos a mesa posta, a mesa está posta, nós temos o pão, nós temos o vinho, nós temos tudo que precisamos para nos alimentar, na palma da nossa mão, acessível para nós. Mas nós olhamos para aquilo e falamos, não é possível, não dá certo, não tem como, não confiamos, não conseguimos crer. Queridos, que Deus possa nos despertar, reavivar a nossa fé e sermos cristãos vivos na fé verdadeiramente, uma fé genuína, como dos cristãos do passado, que enfrentavam arena, que enfrentavam fogueiras, que não retrocediam, que enfrentava todo e qualquer tipo de problema por causa do Deus a quem eles serviam, por causa da fé que eles tinham nesse Deus. Se Deus criou o universo do nada, não há nada impossível para Ele fazer, queridos. Não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus pode mudar a sua circunstância, Deus pode mudar a sua história.
seja ela qual for. Não importa que estágio você esteja. Se você colocar a sua confiança em Deus, na palavra de Deus, se você fundamentar a sua esperança nas promessas do Senhor, Ele mudará a sua circunstância. Ele mudará, porque é Ele o Todo-Poderoso. Fé é confiar no testemunho de Deus. E para que mais testemunho que nós temos aqui? Quanto tempo você leva para ler a Bíblia? É o testemunho de Deus. É a história do que Deus tem feito em prol da humanidade desde o princípio da criação. Começa lá falando como Ele fez todas as coisas, provando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A nossa fé na criação não vem do raciocínio humano, ela vem do testemunho da palavra. Ela vem daquilo que a Escritura diz. E se confiamos que Deus criou os céus e a terra, como não confiar que Ele pode restaurar uma família, abrir uma porta, curar o corpo de alguém enfermo, cumprir uma promessa? O que é mais difícil? Criar o universo do nada, somente falando com o nada, ou mudar a sua situação? Será que seu problema é maior que a criação do universo? Será que pelo fato de Deus ter criado o universo, será que Ele não tem capacidade para reverter a sua circunstância? Será que Ele não é poderoso o suficiente para mudar a sua história? Ele foi poderoso para falar com coisas invisíveis e torná-las em coisas visíveis. Pela palavra, Ele falou e existiu, Ele chamou. Ele pode restaurar a sua família, Ele pode abrir uma porta para você, Ele pode curar o seu corpo físico de qualquer situação ou enfermidade, Ele pode cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A criação fortalece a nossa fé para o presente. A criação é a prova de um Deus poderoso para olharmos aquilo que Ele fez e descansarmos que Ele fará o que prometeu em nosso favor. Fé que enxerga o invisível, ela vai declarar antes de acontecer. A fé que enxerga o invisível, ela vai perseverar antes de se manifestar o que espera. A fé que enxerga o invisível, ela vai confiar antes de receber. Ela vai estar confiante plenamente. Queridos, olha isso. Através da fé entendemos que o mundo foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que parecem. Você já entendeu como a árvore surge? Como que ela se sustenta ali? Você já entendeu como que é a estrutura de um animal, mais simples que seja? Não vamos nem para o corpo humano, que é mais complexo, né? A complexidade. Para pensar sobre o corpo humano. O seu cérebro que comanda todas as coisas. Se ele parar, tudo para. O seu coração, que é apenas um músculo que está ali se movimentando, se ele parar de movimentar, ai de nós, né? Ai de nós. Os seus rins que filtram ali, se ele parar de funcionar, misericórdia. Que batalha que é quem tem os rins paralisados. E Deus, um dia, pegou o barro, fez um bonequinho de barro e soprou nas narinas dele. E surgiu isso que vemos hoje. Que a ciência, debruça em cima, estudando, para um neurologista trabalhar ali. O quanto ele não estuda, sabe? Um cardiologista que é especializado ali, o quanto ele não estuda para desvendar os detalhes, para conseguir fazer um transplante, fazer uma cirurgia, colocar um stent ou qualquer outra coisa ali, para socorrer alguém com algum problema nessa área. Mas Deus simplesmente com as mãos fez o desenho ali do Adão no barro, do pó da terra e nas suas narinas, e tudo passou a funcionar. Um sopro de Deus no barro fez tudo o que vemos funcionar. Fez tudo funcionar. Queridos, isso é motivo para nós, sabe, levantarmos a cabeça diante da situação, olhar para o monte e falar: monte, se lança-te no mar. Erga-te, sai da minha frente, vai para o mar, anda, se abala. Sabe? Porque é esse Deus que está trabalhando em nosso favor. É esse Deus que está operando em nosso favor. Hoje Deus ele está nos chamando para sair da dependência do que vemos e entrar na dimensão do que Ele disse.
entrar na dimensão do que ele disse. O convite de Deus para nós, quando nós olhamos para a carta dos Hebreus, é justamente isso, sabe? Talvez você não veja a resposta, talvez você ainda não veja a provisão, talvez você ainda não veja a mudança, talvez você ainda não veja um milagre, mas você já pode começar a se alegrar em Deus, porque se ele falou que vai fazer, ele já fez. Já está acontecendo, já está sendo operado, as portas já estão se abrindo, os caminhos já estão sendo mudados, as circunstâncias, a paz, a alegria, a restauração, a vida, a salvação, a libertação, um novo caminho já está sendo aberto. Se Deus falou, já existe no mundo espiritual, já foi concretizado, agora precisamos trazer para o mundo físico, para desfrutarmos do cuidado de Deus. Todavia me alegrarei. Todavia me alegra, é nos alegrarmos, é louvarmos ao Senhor, então louve, sabe, simplesmente louve a Ele, por quê? Por quem Ele é, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que Ele é poderoso para mudar a nossa circunstância. A fé é o que acessa o invisível e traz para o visível, é a fé, é a sua confiança nele, é a sua esperança na promessa do Senhor. Para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você, você precisa aprender a descansar naquilo que Ele falou a seu respeito. Para você alcançar o que Deus tem para você, você precisa aprender a descansar no que Ele falou a seu respeito. Descansar o seu coração. Falar, Senhor, o Senhor disse, estou tranquilo. Mas é descansar mesmo. Não é aquela história, você chega em oração, Deus, Senhor, não tem mais jeito. Vou entregar na sua mão, o Senhor resolve. E aí sai de lá, tá? Aí dali um pouquinho tem um lampejo de uma ideia. Não, Deus, devolve aqui que eu vou resolver. Acho que o Senhor demorou demais. Deixa que eu vou cuidar da minha vida mesmo, né? Não, mas é descansar mesmo. É entregar, confiar e esperar nele. Como o salmista declarou, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e atendeu ao meu pedido. A Bíblia, a mensagem vai dizer, esperei e esperei no Senhor. Esperar não é ser passivo. Esperar não é estar inerte. Esperar é simplesmente descansar na promessa de Deus e continuar seguindo a vida em frente. Sabe? Os seus olhos estão vendo a dificuldade. Os seus olhos estão vendo a realidade contrário à sua esperança. Mas nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por aquilo que Deus diz. Nós nos movemos, nós descansamos, nós nos alegramos por causa da promessa do Senhor. Da promessa do Senhor. Que o seu coração possa ser reavivado por causa daquilo que Deus tem para nós. Porque, amados, a fé, ela não é uma fuga da realidade. Ela é o acesso a uma realidade superior, que é a realidade espiritual. Mas nós vivemos para um Deus ou em um Deus que pode todas as coisas, mas andamos somente no natural, nós não andamos pelo sobrenatural. Precisamos aprender a andar por fé. Precisamos aprender a nos mover por fé. Gente, eu fico olhando, quando a Bíblia fala lá em Atos, as pessoas colocavam por onde Pedro passava os enfermos na beira do caminho, para que ao menos a sombra de Pedro tocasse neles e eles pudessem ser curados. E aonde a sombra de Pedro tocava, os enfermos eram curados. Pedro era o poderoso, né? Não. Pedro era como eu e você. Pedro era como eu e você. Mas Pedro falava de uma palavra viva, sabe? Vivia a palavra que ele pregava. As pessoas criam, ouviam e criam, se firmavam naquela palavra e se moviam segundo aquela promessa. Criam. A Bíblia vai dizer que Paulo pegava um lenço, não tinha ar-condicionado, né? Como antigamente aqui era, enxugava o suor, tá? Alguém vinha lá, pegava o lenço de Paulo, colocava sobre o enfermo era curado. O lenço de Paulo era poderoso, né? É a mesma coisa que Pedro. Homem natural como eu e você, que pregava um Deus vivo, cria na palavra que pregava, vivia o que pregava, de uma forma que aqueles que o ouviam davam crédito e andavam segundo aquela palavra e viviam o sobrenatural. Sabe qual é a diferença da igreja daqueles dias para a igreja dos dias de hoje? Nós falamos da mesma verdade que eles falam. Nós declaramos crer na verdade que eles criam, mas nós não vivemos como crendo. Nós
Nós falamos aqui, amém, glória a Deus, aleluia, eu estou curado e tal. Até falar, ai, ui, estou curado. Não. Corre para o médico, tomar um remédio aqui para dor. Sabe? Nós não perseveramos, nós não damos sequência na nossa confiança. Não que seja errado você tomar um remédio, não que seja errado você procurar um médico. Mas a nossa fé, ela precisa ser firme e constante, ela precisa ser inabalável. Inabalável. Você continuar declarando, continuar crendo, continuar confessando, porque esse Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Ele não mudou. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história para a vida abundante que Ele preparou para nós. Amém?